Brasil do Futuro. Notícia, opinião. As personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único, que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas. Acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro. Damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Está começando mais uma edição do Jornal PT Brasil e você vai ver. Brasil mandou recado a autocratas, afirma Lula em discurso histórico na ONU. Lula destaca a saída mais uma vez do Brasil do mapa da fome, mas chama atenção para as mais de 600 milhões de pessoas que ainda vivem esse problema no mundo. Secretário Nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares, destaca a força das manifestações pela defesa da democracia, soberania e justiça brasileira. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia que quase 20 milhões de brasileiros deixarão de pagar imposto de renda. Hoje é terça-feira, 23 de setembro, e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Marcelo e Nayane. Comente, envie sua mensagem, sugestão, participe com a gente, aproveite também e já se inscreva em nossos canais oficiais e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. A gente abre essa edição contando que, agora há pouco, em discurso histórico na sede da ONU, em Nova York, o presidente Lula abriu as falas de chefes de Estado na ONU e criticou o autoritarismo e ameaças à democracia e soberania. Lula ainda afirmou que o Brasil enviou um recado aos autocratas. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo,
o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. Ainda durante o discurso, Lula destacou mais uma vez a saída do Brasil do mapa da fome, mas chamou a atenção de líderes mundiais para mais de 600 milhões de pessoas que passam fome no mundo e 2 bilhões que vivem ainda em insegurança alimentar. A pobreza é tão inimiga da democracia quanto o extremismo. Por isso, foi com orgulho que recebemos da FAO a confirmação de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano de 2025. Mas no mundo, ainda há 670 milhões de pessoas famintas e cerca de 2 bilhões e 300 milhões enfrentam insegurança alimentar. A única guerra que todos podem sair vencedores é a que travamos contra a fome e a pobreza. Esse é o objetivo da Aliança Global que lançamos no G20 e que já conta com o apoio de 103 países. A gente viu aí o presidente Lula emocionado, né? Ele também ainda criticou a reprodução predatória dos recursos naturais aí e cobrou que na COP30 os países coloquem em prática acordos firmados para transição energética e proteção das florestas tropicais. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será o momento de os líderes mundiais provarem a seriedade de seu compromisso com o planeta. Sem ter o quadro completo das contribuições nacionalmente determinadas, as chamadas NDCs, caminharemos de olhos vendados para um verdadeiro abismo. O Brasil se comprometeu a reduzir entre 59% e 67% suas emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa em todos os setores da economia. Nações em desenvolvimento enfrentam a mudança do clima ao mesmo tempo em que lutam contra outros desafios. Enquanto isso, países ricos usufruem de padrão de vida obtido às custas de 200 anos de emissões de gases. Exigir maior ambição e maior acesso a recursos e tecnologias não é uma questão de caridade, é apenas uma questão de justiça. A corrida por minerais críticos essenciais para a transição energética não pode reproduzir a lógica predatória que marcou os últimos séculos. Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região nos 2 últimos anos. Erradicá-lo requer garantia, condições dignas de vida para seus milhões de habitantes. Fomentar o desenvolvimento sustentável é o objetivo do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que o Brasil pretende lançar para remunerar os países que mantêm suas florestas em pé. É chegado o momento de passar da fase da negociação para a etapa da implementação. O mundo deve muito ao regime criado pela Convenção do Clima, mas é necessário trazer o combate à mudança do clima para o coração da ONU, para que ela tenha a atenção que merece. A gente acompanhou agora há pouco, durante o discurso do presidente Lula, ele se emocionando com o tema da fome, que é um tema que ele acaba sempre se emocionando, é uma luta dele, né? E ele também se emocionou durante outro trecho do discurso, que foi sobre a Palestina, né? Ele classificou, inclusive, como genocídio. E o presidente, sobre a Palestina, ele se emocionou e lamentou que, com apenas um voto contrário dos Estados Unidos, o líder palestino não pôde se sentar na sede da ONU junto com os outros chefes de Estado. Ontem, Lula participou da reunião de líderes para discutir a questão da Palestina
e a implementação de solução de 2 estados. No discurso, que durou cerca de 5 minutos, Lula defendeu a paz, criticou a omissão do Conselho de Segurança e classificou a situação em Gaza como genocídio. O encontro foi convocado pela França e pela Arábia Saudita e aconteceu na sede da ONU em Nova York. Além de Lula, outros líderes globais se reuniram para buscar caminhos diplomáticos para um conflito que já dura décadas. Ao começar seu discurso, o presidente brasileiro lembrou das origens do debate na ONU e da perspectiva de 2 estados. A questão da Palestina surgiu no momento em que a Assembleia Geral adotou o chamado Plano de Partilha há 78 anos atrás. A sessão em que ele foi aprovado foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Naquela ocasião, nasceu a perspectiva de 2 estados, mas só um se materializou. Na sequência, Lula criticou a ocupação ilegal, a limpeza étnica e a violência contra civis e afirmou que a situação em Gaza se configura como genocídio. O presidente destacou que o Brasil passou a fazer parte do caso levado à Corte Internacional de Justiça pela África do Sul. Um Estado se assenta sobre 3 pilares: o território, a população e o governo. Todos têm sido sistematicamente solapados no caso palestino. Como falar em território diante de uma ocupação ilegal que cresce a cada novo assentamento? Como manter uma população diante da limpeza étnica a que assistimos em tempo real? E como construir um governo sem ponderar a autoridade palestina? Como apontou a Comissão de Inquérito sobre os Territórios Palestinos Ocupados, não há palavra mais apropriada para descrever o que está ocorrendo em Gaza do que genocídio. Por isso, o Brasil decidiu tornar-se parte do caso apresentado pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça. Lula condenou também os atos terroristas do Hamas, mas destacou que nada justifica o extermínio de crianças, a destruição de lares e o uso da fome como arma de guerra. Os atos terroristas cometidos pelo Hamas são inaceitáveis. O Brasil foi enfático ao condená-los. Mas o direito de defesa não autoriza a matança indiscriminada de civis. Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças. Nada justifica destruir 90% dos lares palestinos. Nada justifica usar a fome como arma de guerra, nem alvejar pessoas famintas em busca de ajuda. 500 mil de palestinos não têm comida suficiente, mais do que a população de Miami ou de Tel Aviv. A fome não aflige apenas o corpo, ela estilhaça a alma. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. Ao encerrar sua fala, o presidente reafirmou que tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir. Ele defendeu o reconhecimento internacional do Estado palestino e propôs que a Assembleia Geral da ONU assuma a responsabilidade diante da omissão do Conselho de Segurança. Saudamos os países que reconheceram a Palestina, como o Brasil fez em 2010. Já somos a imensa maioria dos 193 membros da ONU. O Brasil se compromete a reforçar o controle sobre importações de assentamentos ilegais na Cisjordânia e manter suspensas as exportações de material de defesa, inclusive de uso dual, que possam ser usados em crimes contra a humanidade e genocídio. Assegurar o diálogo de autodeterminação da Palestina é um ato de justiça e um passo essencial para restituir a força do multilateralismo e recobrar nosso sentido coletivo de humanidade. Bom, a gente acompanhou esse VT e agora há pouco, como eu mencionei, o presidente Lula fez um discurso, inclusive citando novamente
a Palestina, a importância de se reconhecer o Estado palestino, inclusive questionou que por conta de apenas um voto de um país, os Estados Unidos, né, foi impedido que o chefe de Estado da Palestina se sentasse à cadeira junto com os outros líderes mundiais, né? Lula também citou que mais de 150 países apoiaram para que o líder da Palestina estivesse presente nessa reunião da ONU, o que não foi atendido por conta desse único voto isolado do presidente dos Estados Unidos, né, do país dos Estados Unidos. E logo após esse discurso de Lula, que a gente acompanhou, Lula se impondo aí não só contra as sanções de países autoritários, de medidas autoritárias, logo após esse discurso, houve também o discurso do presidente americano Donald Trump, que durante o seu discurso acabou elogiando Lula várias vezes, disse que vai se encontrar com o presidente Lula. Isso mostra mais uma vez a importância do presidente, né, do alcance no discurso que ele tem, como ele consegue reunir todos os países em torno de diversos assuntos. A gente citou agora há pouco mesmo a questão da fome, da luta contra a fome, a questão da transição energética também. Então isso mostra a importância do presidente Lula, inclusive combatendo aí o presidente americano relacionado às tarifas que foram impostas, as medidas unilaterais que tentavam, né, ameaçar contra a soberania e a democracia brasileira. O presidente brasileiro se impôs contra os Estados Unidos. A gente lembra que foi dentro da sede da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Então o presidente Lula mostrou a postura de um estadista, se impondo lá, e apesar disso, o presidente Donald Trump elogiou o presidente brasileiro e disse que eles vão se encontrar. Isso reafirma mais uma vez a importância do presidente Lula para o mundo nesse discurso histórico na ONU. E ainda hoje, a partir das 3 da tarde, no horário local, às 4 horas aqui no horário de Brasília, o presidente Lula participa da sessão de abertura da reunião sobre o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. A proposta, encabeçada pelo Brasil, funciona como um fundo de manutenção e deve ser apresentada oficialmente durante a COP30. A gente viu o comentário do presidente Lula. Essa é mais uma iniciativa que o Brasil encabeça, né, junto aos líderes mundiais. A gente viu o presidente aí se debruçando sobre o tema da luta contra a fome e a pobreza, um tema, inclusive, que o presidente Lula se emocionou e que conseguiu reunir o apoio de diversos países, né, nessa batalha contra a fome, e também a questão da transição energética e do cuidado pela natureza mesmo, que é outro tema que o Brasil vem liderando com o presidente Lula. E durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, o presidente Lula e outros 16 chefes de Estado assinaram uma carta em defesa da transição energética justa e equitativa. O texto cita a urgência em acelerar a produção e o consumo de energias limpas, levando em conta compromissos firmados na COP28. O documento também é uma prévia das discussões da COP30, que acontece em Belém no mês de novembro. Entre as iniciativas está ainda a criação do Fórum Global de Transições Energéticas para a cooperação entre governos, bancos, empresas e instituições internacionais para ampliar investimentos, reduzir riscos e apoiar países em desenvolvimento. A meta é alcançar 11 terawatts de capacidade em energias renováveis até 2030, além de triplicar a geração limpa e dobrar a eficiência energética também nesse período. E a seguir nós falamos que o líder do PT na Câmara falou sobre as mobilizações e a pauta da semana na Câmara. Entre elas, a anistia e a PEC da blindagem. Não sai daí que o Jornal PT Brasil volta já. Quer ficar por dentro das principais notícias, ações e conteúdos exclusivos do PT? Então você precisa conhecer o PTSat, o canal via satélite do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Ele é 100% digital. Sabe o que isso quer dizer? Mais facilidade de acesso em todo o Brasil, sem necessidade de internet. Basta ter uma antena para a banda KU conectada aí na sua TV.
e sintonizar o receptor no canal 1313. Agora, se a sua antena ainda for aquela convencional, mas se você já tem um conversor digital ou a sua TV tem um conversor integrado, não se preocupe. Você não vai precisar trocar nenhum equipamento para sintonizar a gente. PTSat, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e o presidente da Câmara, Hugo Mota, rejeitou a indicação de Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria na casa. A medida era uma manobra da extrema-direita para evitar a perda do mandato por faltas ao parlamentar que há meses está nos Estados Unidos. Ainda hoje, o Conselho de Ética da Câmara deve abrir um processo disciplinar que pode levar à cassação de Eduardo. A representação foi encaminhada pelo PT, que aponta a quebra de decoro parlamentar por atos contra a democracia. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro e chegou a pedir licença do mandato em março, mas o prazo permitido para ausência justificada acabou em julho. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, informou ao Supremo Tribunal Federal que a denúncia apresentada contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo não encerra as investigações sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. A PGR entendeu que os dois estimularam sanções dos Estados Unidos contra o Brasil e ministros da Corte e denunciou ambos pelo crime de coação no curso do processo. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, falou à imprensa sobre as mobilizações da esquerda e sobre a pauta da semana na Câmara: anistia, PEC da blindagem e revisão de penas para os golpistas. Nós consideramos inaceitável qualquer manutenção de discussão sobre anistia e revisão de penas. O Brasil está sofrendo um violento ataque. Hoje, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, vocês sabem, foi sancionada pela Lei Magnitsky. Um ministro de Estado, o ministro Jorge Messias, mais 5 autoridades brasileiras. Seria uma vergonha, num momento como esse parlamento colocar essa pauta para andar. Seria uma submissão. Seria se ajoelhar ao Trump no momento de um violento ataque como esse. Então a gente não admite. Sinceramente, eu acho que a pauta da Câmara dos Deputados tem que ser a pauta da vida do povo. A gente vai ter que avançar no projeto de imposto de renda. É claro que a pauta vai estar trancada, mas eu espero que tenha uma decisão do Colégio de Líderes para a gente tributar os mais ricos. Nós temos a PEC da segurança, que é algo muito importante nesse momento de combate ao crime organizado. Teve aquela atuação da PF sobre o PCC. Nós temos a medida provisória mais especialistas, que acaba sexta-feira. Então eu espero, sinceramente, depois do recado que foi dado pelas ruas do Brasil, que a resposta do parlamento num momento como esse não seja insistir em temas tão impopulares. Os senadores do PT estão mobilizados para barrar a discussão da PEC da blindagem no Senado. A bancada do PT está focada em fazer avançar as propostas do governo Lula, que discutem as pautas da agenda do povo, como a redução da jornada de trabalho, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a taxação dos super ricos. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o clima é de total rejeição à PEC da blindagem no Senado. Essa PEC da impunidade que veio para cá, eu diria que 99,99% que ela será rejeitada, arquivada e, como alguém já disse, eu repito, se depender do Senado, ela tem que ir para a lata do lixo da história. O governo brasileiro repudiou as sanções dos Estados Unidos à esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes.
O governo norte-americano anunciou na segunda-feira a aplicação da Lei Magnitsky à advogada Viviane Barsi de Moraes. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que a sanção é um novo ataque à soberania brasileira e que o Brasil não vai se curvar a mais essa agressão. O ministro Alexandre de Moraes sofre sanções da Lei Magnitsky desde 30 de julho. O secretário nacional de comunicação do PT, Éden Valadares, destacou em entrevista ao programa Ponto de Vista da revista Veja a força das manifestações na defesa da democracia, da soberania e do respeito às leis brasileiras. Penso que a gente vem num acúmulo de mobilizações que vem ganhando as ruas do Brasil. A gente já tinha mobilizado muito bem no 7 de setembro, junto com os movimentos sociais, com o Grito do Idos, e agora, ontem, no dia 21, realmente uma manifestação maior, que chegou a todos os estados da federação, em Brasília e todas as capitais, mais de 70 cidades mobilizadas, penso eu, em defesa da democracia, em defesa da soberania, em defesa das leis no Brasil, porque, Marcela, infelizmente, entre a anistia e a Constituição, a direita escolheu a impunidade. Então, a sociedade brasileira reage, a sociedade brasileira atende à convocação do PT, dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, dos artistas, dos intelectuais, em defesa das leis. Nós precisamos reiterar o valor da Constituição, da cidadania e da democracia. A democracia, Marcela, é o império das leis e ela deve servir para todos e todas, sem exceção. Ninguém está acima da Constituição, ninguém está acima das leis, e a proposta de anistiar quem cometeu crime contra a democracia, quem planejou o assassinato de adversários, ou a ideia de ter um salvo-conduto ou a impunidade prévia para parlamentares ou para quem tem mandato cometer qualquer tipo de crime, acho que passou do limite do que é tolerável pelo cidadão, pela cidadã, pela sociedade brasileira. Bom, e já que a gente está falando de defesa da soberania, em resposta direta às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o governo Lula já começou a liberar os primeiros créditos do Plano Brasil Soberano. Em apenas 2 dias, o BNDES aprovou mais de R$1 bilhão em operações para empresas afetadas. Desde o início do protocolo do Plano Brasil Soberano, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, já recebeu mais de R$3 bilhões em pedidos de crédito de empresas afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos. Só nos primeiros dias, 75 operações foram aprovadas na linha de capital de giro. A maior parte da demanda está concentrada na linha Girodiversificação, que apoia empresas interessadas em buscar novos mercados e que já soma R$1,7 bilhão que está em análise. A maioria das empresas beneficiadas está na indústria de transformação, que é aquela que pega a matéria-prima e transforma em produto final, como no caso de alimentos, roupas, veículos e remédios. Mas os recursos também chegaram ao setor agropecuário, comércio, serviços e também à indústria extrativa. Segundo o BNDES, 30% dos valores aprovados foram para pequenas e médias empresas, que são responsáveis por boa parte da geração de empregos no nosso país. Desde o primeiro dia de consultas, quase 2.300 entidades acessaram o sistema. Dessas, mais de 530 estão elegíveis, com impacto acima de 5% no faturamento bruto. Para o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, o sucesso da operação se deve a um alinhamento entre o Banco Público e as mais de 50 instituições financeiras parceiras. Ele também destacou que a mobilização atendeu ao chamado do presidente Lula, com o objetivo de proteger empregos, fortalecer as empresas e abrir caminho para novos mercados. O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, reforçou o trabalho do partido para evitar o radicalismo político no nosso país. Aprovamos o Plano Soberano e já está em execução. E a ampla maioria que acessaram esse plano são as médias e pequenas empresas, para abrir novos comércios,
para subsidiar na exportação. O mais importante, o governo Lula está preocupado com as empresas no Brasil, com o emprego das nossas famílias e enfrentando o governo Trump e essa articulação perversa da família Bolsonaro contra a economia brasileira. Estamos juntos no dia a dia, construindo políticas alternativas, abrindo novos mercados. Só nos 2 primeiros anos foram mais 450 novos mercados para todos os setores econômicos do país. Isso demonstra que o governo Lula está governando o país, colocou o Brasil em pleno emprego e está cada vez mais vendendo para o mundo. Para acessar os créditos do Plano Brasil Soberano, o primeiro passo é verificar se a empresa atende aos critérios de elegibilidade no site do BNDES. A consulta é feita com o certificado digital da empresa, por meio da plataforma GovBR. O sistema reconhece automaticamente os dados e informa se a empresa pode solicitar o crédito e quais linhas estão disponíveis. Podem participar empresas de qualquer porte que tenham exportado para os Estados Unidos produtos entre julho de 2024 e junho de 2025. Para se qualificar, essas exportações devem representar ao menos 5% do faturamento bruto no período. O programa oferece 4 linhas de crédito: capital de giro, diversificação de mercados, compra de máquinas e equipamentos e investimentos em inovação e produção. Em entrevista ao ICL Notícias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que ainda esse ano 20 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda. Que nós reajustamos a tabela de imposto de renda 3 vezes já nesse governo e fomos de R$ 1.900 para R$ 3.000 hoje e vamos chegar a R$ 5.000, se Deus quiser, em outubro desse ano, com o Congresso aprovando a reforma da renda. São 20 milhões de brasileiros que vão deixar de pagar imposto de renda num mandato. Nunca houve isso no Ministério da Fazenda. O IBGE, a todo momento, solta o rendimento médio do trabalho. Está 18% acima de 2022. Desde o Plano Real, nós não temos um aumento de renda tão acentuado como nós estamos tendo nesses 3 anos. O desemprego está na mínima histórica. Estamos com 5,4% de desemprego. Né? A inflação voltando ali para o teto da meta, né? Que também é uma boa notícia para aqueles que estavam preocupados, com razão, com uma espécie de descontrole inflacionário. Né? Atuamos para trazer isso para patamares razoáveis. Então, se eu olhar os indicadores, a recuperação dos programas sociais todos, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, todos os programas foram recuperados com orçamento, ciência e tecnologia, educação, saúde e educação, que estavam subfinanciados, voltaram a ser financiados. Então nós temos muita coisa. Agora, o Congresso tem uma oportunidade, Eduardo, está na mão, é uma oportunidade muito importante, né, de colocar o Brasil nessa rota da justiça social, na rota do combate à desigualdade. Nós não podemos ser um dos 10 países piores em distribuição de renda, como somos historicamente. Então eu penso que nós estamos entrando numa rota que pode trazer um ciclo virtuoso de desenvolvimento para o Brasil. Haddad também falou de como o governo brasileiro recebeu a notícia de taxação de Trump e as ações para diminuir os impactos no país. Eu falei, olha, me parece um tiro no pé, né? Me parece uma decisão impensada, porque você tarifar commodity é uma coisa que não faz o menor sentido. Sobretudo porque você vai encarecer produtos que são consumidos diretamente pelos consumidores, não pela indústria, não são insumos necessariamente da indústria, também insumos. Mas quando você exporta café, suco de laranja, carne, você vai encarecer a mesa o café da manhã, o almoço, a janta do pessoal dos Estados Unidos. Eu falei, isso vai acabar tendo... Aí veio uma segunda notícia, né, que foram as exceções, uma lista enorme de exceções, que está sendo ampliada agora, em virtude... Semana passada, né? Em virtude dos efeitos sobre a economia americana. E nós tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Lula, né,
no detalhe, né, sobre a pauta de exportações do Brasil para os Estados Unidos, e eu me lembro que ele ficou muito surpreso com o fato de que, primeiro, nós estamos exportando metade do que nós exportamos para os Estados Unidos como proporção da pauta de exportações do começo, né, do século para cá, né, do primeiro mandato dele para cá. Então o Brasil se diversificou muito. Segundo lugar, 2/3 das exportações não estavam sendo afetadas. E a parte que estava sendo afetada, que era em torno de 4% das nossas exportações, mais da metade eram commodities que iam ser rapidamente redirecionadas para outros mercados. Então eu falei, presidente, eu não estou querendo me precipitar aqui, mas eu acho que nós vamos segurar bem. Agora, é óbvio que nós precisamos de um plano de contingência. Não dá para fingir que não aconteceu, porque talvez não tenha impacto macroeconômico, mas certamente microeconômico vai ter. Aí nós, depois de 15 dias, lançamos um plano de contingência, que foi formulado a muitas mãos, Fazenda, MEDIC, Casa Civil, MAPA, né? Aí nós conseguimos mandar para o Congresso, que recebeu muito bem, o mercado recebeu muito bem, um plano de contingência via BNDES para atender as empresas numa condição muito especial. E agora a gente vai ler mensagens do chat, então, vocês participando sempre com a gente por aqui, muita gente repercutindo, né, a fala do presidente Lula durante a Assembleia da ONU, né, elogiando, dizendo Lula o maior presidente do Brasil de todos os tempos, a Aparecida aqui também dizendo muito orgulho desse grande homem, gente elogiando também o discurso dele, falando muito bem, parabéns, presidente. Tem gente repercutindo também ainda a questão das manifestações e da PEC da blindagem, da tentativa de emplacar uma anistia no Congresso Nacional, né? Então tem gente aqui comentando, acho inaceitável discutir revisão de pena para golpista e PEC da blindagem, sem anistia de qualquer tipo e sem revisão de pena para golpistas. Muita gente opinando nesse sentido aí, criticando qualquer tentativa de amenizar as penas ou até de anistiar essas pessoas. E no próximo bloco nós falamos sobre a CPMI do INSS. Não sai daí que a gente volta já. Ô filha. Pai. Eu queria tanto estar aí com você para ver o nascimento do meu neto. Tudo bem, pai. Você vai estar bem aqui. Filha, eu não podia perder esse momento, eu vim voando. Essa é uma das milhares de histórias de aposentados que voaram pelo programa Voa Brasil. Se você tem histórias para viver, vá voando. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e a CPMI do INSS prendeu ontem Rubens Oliveira Costa, o diretor financeiro das empresas ligadas ao careca do INSS. O presidente da CPMI declarou a prisão de Oliveira Costa por falso testemunho. O empresário disse em sua defesa que atuava apenas como administrador das empresas do careca do INSS e negou que participava das fraudes. Depois de pagar fiança, Oliveira Costa foi solto na metade da madrugada. Dados compilados do imposto de renda do empresário mostram que ele teve um aumento de renda de quase 8 vezes entre 2021 e 2024. Os documentos foram entregues à CPMI. Ainda durante a CPMI, o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, convocou um novo depoimento do advogado Eli Cohen, apontado como um dos primeiros denunciantes do esquema. Segundo o jornal o Globo, na edição de ontem, o senhor Eli Cohen teria recebido ajuda do PL antes de comparecer a esta comissão. Segundo o jornal o Globo, o senhor Eli Cohen fez várias sessões de media training pagas pelo PL, com a participação, inclusive, de especialistas de comunicação,
contratados pelo PL para preparar a vinda do senhor Eli Cohen a esta CPI. Se tal fato é verdade, senhor presidente, isso é um fato de enorme gravidade, porque caracterizaria aqui uma pessoa estar sendo paga não só para promover uma obstrução nas investigações que já estão acontecendo, como uma manipulação de informações para direcionar a investigação numa determinada direção. O que a imprensa está dizendo é que o senhor Eli Cohen foi treinado e que este treinamento, esta media training, foi paga pelo PL. E a extrema-direita segue bloqueando a discussão das pautas da Agenda do Povo no Congresso Nacional. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, pediu vista do projeto que discute a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O assunto está em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e o relator da matéria, Renan Calheiros, apresentou parecer favorável para a discussão. O presidente em exercício da comissão, Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, convocou uma nova reunião da comissão para amanhã, com o objetivo de colocar o projeto em votação. A 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, realizada ao longo da última semana em Brasília, terminou reafirmando o compromisso do governo federal com a reparação histórica e a democracia. Foram 5 dias de debates com mais de 1.700 delegados, além de 50 observadores, no evento que aconteceu no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Representantes de todo o país aprovaram propostas que fortalecem políticas públicas voltadas para comunidades quilombolas, indígenas, povos de terreiro, ciganos, juventude negra e mulheres periféricas. No encerramento, a Secretaria-Geral da Presidência entregou oficialmente o caderno de respostas da CONAC. O documento responde às demandas apresentadas por quilombolas em 7 eixos temáticos, que incluem violação de direitos, proteção dos territórios, justiça climática, acesso à saúde e educação e combate à violência contra mulheres quilombolas. Arilson Ventura, representante da CONAC, destacou que o povo quilombola seguirá dialogando com o governo para garantir seus direitos. Certamente essa resposta envolve aí resposta de pelo menos 20 ministérios do governo federal, que certamente tem diversos programas que já estão ocorrendo e diversas ações que ainda vão ocorrer. Então cabe a nós, CONAC. Onde está a CONAC presente aqui? Nós vamos estar cobrando o governo brasileiro, dialogando com o governo brasileiro, para que as ações de fato possam ocorrer. Assim como todos nós hoje estamos trabalhando pela reparação já, a CONAC tem uma ação importante, que é o objetivo principal da CONAC, que é a titulação do território das nossas comunidades quilombolas. E como nós não podemos ficar só nesse processo, nós convidamos todo o Brasil, todos os grupos representados aqui, todos os segmentos da sociedade, para que possa ajudar as comunidades quilombolas, possa ajudar a CONAC, para que possa trabalhar para que todas as comunidades quilombolas sejam tituladas no Brasil. Também foi assinada a portaria interministerial que formaliza as metas e indicadores do ODS 18, um objetivo internacional anunciado pelo presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU em 2023, para enfrentar o racismo e garantir equidade racial para povos indígenas e afrodescendentes. A portaria estabelece 10 metas e 65 indicadores, que vão orientar, monitorar e avaliar políticas públicas com transparência e participação social. Além dessas iniciativas, também foi anunciada uma chamada pública do CNPq, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, que vai destinar mais de R$1 milhão para pesquisas voltadas ao fortalecimento do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
A medida busca incentivar estudos sobre políticas públicas, justiça racial, enfrentamento ao racismo e fortalecimento de órgãos e conselhos ligados à área. As propostas devem garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos e o enfrentamento ao racismo, fortalecendo a agenda nacional de pesquisas sobre a temática. Nós estamos juntos, a Secretaria Nacional de Gestão do SINAPI, o Ministério da Igualdade Racial, anunciando R$ 1 milhão para que nossos pesquisadores e pesquisadores de todo o Brasil possam se somar a esse grande esforço que é potencializar e aperfeiçoar o nosso sistema. Esse sistema que é de todos e todas nós. Por isso, participem, divulguem, chamem os seus para tomarem assento nesse grande revolução que é o SINAPI. O Manifesto Sankofa, lido ao final da conferência, resgatou a memória da luta contra o racismo e defendeu que não há democracia sem justiça racial e participação plena da população negra, quilombola, indígena, cigana, povos de terreiro e demais comunidades tradicionais. O manifesto convoca Estado e sociedade a garantir reparação já, reconhecendo que só assim será possível construir um futuro de liberdade, dignidade e justiça para todos os povos. Criada no primeiro governo Lula, em 2025, a CONAPIR se consolidou como referência em participação social. E a ministra Aniele Franco, do Ministério da Igualdade Racial, falou da importância da realização e das propostas feitas durante a CONAPIR e sobre a titulação das terras quilombolas. E essa construção, Karine, me deu ali o gostinho daquele entendimento, porque eu vim de movimento social também, né? E tá ali com eles e pegar mais de 500 propostas para a igualdade racial. Porque a conferência tem essa coisa, né? Você tem uma abertura com o presidente da República, que ficou emocionado ali no dia, inclusive, que olhou para todo mundo, abraçou, foi ovacionado, aquela coisa toda, quase 2 horas de evento. Mas também tem muito trabalho. E esse muito trabalho passa por todas as delegações, os estados com suas peculiaridades, né? Porque é muito diferente de estado para estado. Passa pelas propostas, pelos GTs, pelas discussões em grupo, para a gente tirar um papel, assim, enorme, com demandas voltadas para políticas públicas para a igualdade racial. Então, toda entrega, todo resultado veio das emergências que o povo negro tem enfrentado. Então, um exemplo, né, do que sai lá. O avanço das titulações quilombolas e o direito à moradia digna, que é algo que a gente tem falado desde 2022, ainda na transição. E isso também foi uma demanda deles. E o orgulho deles falarem, olha, Aniele, a gente sabe que caminhou, mas a gente ainda tem muito a caminhar. Tá aí então a fala da ministra durante o programa Bom Dia Ministra do canal Gov. E hoje, às 16h, tem mais uma aula do programa TV Elas por Elas. A convidada é Ana Cristina Souza, que vai falar sobre rap e feminismo. Não perca essa oportunidade de entender como a cultura, luta e organização das mulheres acontece nas periferias do Brasil. É daqui a pouco, aqui na TV PT. E no Café PT de amanhã, você vai ver uma entrevista com a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, sobre as principais pautas do Congresso Nacional. Você já sabe, o Café PT é às 9h da manhã por aqui. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã. Continue com a gente e até lá. Tchau!
No programa de hoje você vai ver a preparação da Frente Parlamentar em defesa dos planos de educação. Vai acompanhar a defesa do currículo do ensino médio e conhecer um documentário premiado sobre Paulo Freire. Confira! Atualmente, em Brasília, temos um novo Plano Nacional de Educação que já está em discussão e terá impacto nos planos estaduais e municipais de todo o país. Pensando nisso, no dia 14 de outubro vai ser lançada uma frente parlamentar que terá a função de trabalhar para garantir que as demandas da população sejam atendidas. No começo desta semana foi realizada uma reunião preparatória que discutiu diretrizes e prioridades para a atuação dessa frente. O encontro reuniu representantes da APUESP, lideranças estudantis e outras entidades civis. Afinal, o tema traz impactos para toda a sociedade. É importante explicar à população que política de Estado é aquela que tem continuidade. Independente do governo eleito, a educação, aquela educação vai continuar. Se mudar, vai ser só com a força do povo. Os planos educacionais abrangem vários temas que impactam a educação no país e não se limitam a questões pedagógicas. Eles também abordam os recursos necessários para manter a estrutura da rede pública. Isso exige investimento, exige formação de professor. A formação atual, ela deixa muito a desejar. Se hoje você não tem, principalmente no ensino médio, você não tem os professores com a formação adequada. Esse é um ponto. Você tem falta de professor de física, de química, de matemática e por aí vai. Planos educacionais passam por revisões periódicas pelo poder público, mas infelizmente nem tudo que é estabelecido acaba se tornando realidade. Então a gente precisa ter um plano que seja aplicável. Nós tivemos uma discussão muito interessante de 2010 a 2014, mas nem 80% daquilo que foi estabelecido foi de fato concretizado. Então esse plano ele tem que ser tangível, a população, especialmente aqueles envolvidos com o ensino, precisam visualizar a concreticidade desse plano. Então isso é essencial para de fato fazer um plano que daqui a 10 anos mude a vida do educando, mude a vida da população brasileira. Então a gente precisa de um diagnóstico, nós precisamos lutar para que esse plano seja aprovado e impulsionar, sobretudo, a elaboração democrática, não de gabinete, democrática, do Plano Estadual de Educação e dos planos municipais de educação. Não pode ser uma coisa de 4, 5 pessoas ou que diz representativa. Não, tem que ser popular. A ideia básica de um plano nacional é garantir a escola pública com qualidade para toda a população, sem nenhuma exclusão. Essa é a ideia básica, aliás, isso está na Constituição. É isso que tem que ser cumprido e que não foi até hoje, né? Uma das tarefas da Frente Parlamentar em São Paulo é contribuir na elaboração do novo Plano Estadual de Educação e corrigir problemas que afetam professores e alunos. Nós sabemos que o governo do estado atual, ele gosta muito de escola civil-militar e já está incluída a plataformização dentro das escolas estaduais. Isso prejudica o professor, que ele não consegue mais dar aula, ele só tem que se preocupar com índices de preenchimento da plataforma. Para isso vamos ter que mobilizar o estado inteiro, toda a base educacional e a sociedade também. Porque se você não puser a sociedade para brigar com isso, não explicar para o pai e para a mãe que aquela plataforma, em vez de ajudar, ela está dificultando, não adianta nada. Então você tem que pôr a sociedade trabalhando. Aqui em São Paulo, nós já começamos as tratativas, os debates, juntos com a Secretaria Estadual de Educação, o Fórum, o Conselho e todas as entidades que querem construir um novo Plano Estadual de Educação. O nosso Plano Estadual de Educação, para quem não sabe, ele termina em junho do ano que vem. Então nós estamos no time correto, nós temos aí um pouco menos de um ano para construir um novo plano de educação, que é um plano de Estado para os próximos 10 anos para os filhos e filhas da classe trabalhadora. É assim que a Frente Parlamentar vai trabalhar, de forma democrática, em conjunto com a sociedade, dialogando e ouvindo as demandas e as prioridades, porque afinal é o futuro do país que está em pauta. Botar para a população, dizer para ela, seu filho pode ter, desde a educação infantil até a pós-graduação, uma educação pública de qualidade. É direito seu, né? Vem conosco, vamos lutar.
Na semana em que celebramos o aniversário de Paulo Freire, conheça o documentário Lendo o Mundo, premiado com o Kikito de melhor longa-metragem documentário no Festival de Gramado. O filme vive a experiência transformadora de Angicos. A educadora precisa estar muito clara do ponto de vista político de qual é a sua vocação, qual é o seu sonho, qual é o tipo de sociedade que um de nós, como professor, pensa. O filme Lendo o Mundo nasceu no ano 2019, no estado de Ceará, em meio de um congresso acadêmico na URCA, em Crato e Juazeiro do Norte, chamado Artefatos da Cultura Negra. E um grupo de educadores e educadoras emancipatórias de hoje, no estado do Ceará, convidou a nós para colaborar em um documentário explorando a tradição brasileira do educação emancipatória, e decidimos que era importante acceder ao legado vivo do grande educador brasileiro Paulo Freire, mirando sobretudo os primeiros passos, as primeiras experiências, o nascimento, digamos, de Paulo Freire, qual foi o trabalho aplicado que estava fazendo Paulo Freire em um contexto também coletivo, com uma mirada coletiva nos anos antes de escrever seus primeiros livros. O filme, ele reafirma a vitória, né, do legado, né, da educação e da esperança. Então, a nossa narrativa, a narrativa desse projeto, desse filme, ela não enfatiza a interrupção do projeto de educação, mas mas sim a resistência, né, de uma semente que, mesmo diante das forças sombrias do golpe, da censura, essa semente ela segue germinando, né, desde Angicos, dos ciclos de cultura até hoje, né, essa história continua florescendo. Nesse sentido, né, estar participando do Festival de Gramado e sair de lá com a premiação também é um reconhecimento e mais do que isso, também essa sensação de missão cumprida, né, de fazer esse filme, de colaborar com essa história do cinema nacional e reforçar essa missão do cinema que traz luz para esse momento tão importante, né, que foi a experiência de Angicos. Era uma época que o Brasil inteiro vivia numa efervescência política, mas havia sim uma vontade de mudar, uma vontade de transformar o país. É a hora da massa camponesa, dos operários, dos estudantes e de quem tiver vergonha na cara desse país. O Instituto Paulo Freire considera que foi uma feliz parceria esta, ao disponibilizar, né, o seu acervo, que inclusive está, né, acessível a todas as pessoas, né, no nosso centro de referência Paulo Freire, e o filme faz um recorte sobre Angicos bastante original e atualiza, né, esta importante memória. Tudo isso vai terminar dentro do acervo do Instituto Paulo Freire e temos compromisso de que tudo seja posto à disposição dos educadores atuais, dos movimentos sociais, para continuar esse legado, fortalecer e continuar e contribuir da maneira que podemos, todas as maneiras que podemos, a continuação desse legado. Então, convidamos a todos para ver o filme como uma ferramenta para contribuir a essas conversações e lutas. No dia 16 de setembro, terça-feira, a professora Bebel subiu à tribuna da Alesp para defender o currículo do ensino médio. Uma questão que para nós está preocupante, que é a falta da área de humanas ser respeitada como está na base nacional comum curricular. A gente quer que história, geografia, filosofia, sociologia componham o currículo. Eu acho que é importante que a Secretaria da Educação repense e recoloque esses conteúdos curriculares que muito vai enriquecer o currículo do ensino médio. O programa de hoje fica por aqui. Fique por dentro das notícias do mundo da educação através do portal e das redes sociais da APUESP. Até a próxima semana.
Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.